Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa fundamentos de doutrinas de homens que expõem ao virtupério? Porque é que quando você tem pais narcisistas ou maridos, já teve relacionamento com pessoas narcisistas, você também, se não buscar a Deus, você se sente acusado por filhos que se tornam narcisistas e você não consegue ter a visão, a dimensão do próprio sentimento. Então, o que eu vou explicar aqui para você são para pessoas que sofrem na mão de pessoas narcisistas, que teve bases profundas de sofrimento e que não sabe a razão desse sofrimento. E aí, se a pessoa ela ganha dinheiro já do pecado, se você teve pais que teve prostíbulo, que foi agiota, que foi traficante, que foi pais que andou na feitiçaria, você nunca vai conseguir entender a razão desse sofrimento, desse abatimento, se você não busca Deus da forma certa. Por quê? Porque a pessoa não sabe sobre perdão, sobre remissão e sobre arrependimento. Ele não acredita nisso. Ele não sabe como funciona isso. Então, se você mora com pessoas narcisistas, pela visão, você já fica confundido da razão. Porque é que o narcisista ele não aceita que você fale nada, mas ele tem o direito de falar tudo. Qualquer coisinha ele já se sente, ele sente o sentimento e acusa você dos próprios sentimentos que ele tem, mas ele não acredita que você tenha sentimentos. Todo sacrifício que você fez, ele não viu nada que você fez, mas ele vê o que ele faz por você. E por isso ele está sempre desfazendo de você, porque você não entende sobre esses rubimentos que Deus explica. O que é esse rubimento que Deus explica? Pessoas que vivem num sentimento ressentindo e ele não consegue ter visão. Então o narcisista que ele veio dessa base que eu estou explicando para você, que o pai ou a mãe ganhou dinheiro ilícito, ganhou dinheiro no roubo, ganhou dinheiro na feitiçaria, ganhou dinheiro na agiotagem e alimentou os filhos com dinheiros ilícitos e os filhos caíram em relacionamentos tóxicos e abusivos. Ele não entende porque é que ele sempre está sendo acusado dos sentimentos, né? É como se ele tivesse sempre sendo acusado dos próprios sentimentos, porque ele não sabe a respeito do perdão, da remissão. Então, quando fala em rubimentos e doutrinas de homens, as pessoas desconhecem o que significa isso. Então, quando você mora com um narcisista, ele pode falar tudo pra você, se ele veio dessa base, mas você vai perceber que qualquer coisinha, ele se sente com tudo, ele se magoa com tudo. E você vai parando de falar, pra evitar, né? É como se você nunca fez nada. É como se você nunca faz nada pra essa pessoa, mas ela sempre fez tudo. Eu vou ler para que você entenda onde Deus explica isso em Hebreus. Porque é que ele não consegue ter essa visão. Ele expõe os seus defeitos para as pessoas. Mas ele não vê defeito nenhum. Ele não vê defeito nele. Mas ele expõe os seus defeitos na frente das pessoas. Você se sente perseguida por essa pessoa que você convive. Quer dizer, a pessoa, ela tá lhe chamando de invejosa na frente dos outros, ela tá desfazendo de você na frente dos outros, e você fica com vergonha de passar por uma vergonha convivendo com uma pessoa narcisista. Porque você nunca sabe a hora que ela vai explodir, a hora que ela vai desfazer de você, com o que é que ela vai se magoar, porque você tá sempre evitando na convivência com essa pessoa, né? Tudo que você fala, quando você mora com uma pessoa nesse grau do narcisismo, é como se estivesse sendo usado contra você. É como se você estivesse vivendo com uma pessoa que ela vive da lei. Então, tudo que você fala, ela usa contra você. É como se ela não entendesse a razão do que você fala.
Então ele distorce aquilo que você fala e ele pega a sua fala e joga contra você. Você falou para fazer um bem, mas ele distorce e joga a palavra de forma errada. De forma como que tudo que você fala tá errado. Porque ele se sente magoado. Porque ele é ressentido. Mas ele mostra uma superioridade, uma fortaleza dentro dele que você não entende a razão do sentimento dessa pessoa. Quando você convive com uma pessoa que ela é narcisista nesse grau, né? Ele fala tudo. Quando você mora com uma pessoa narcisista nesse grau, ele fala tudo. Tudo que ele fala é contra você, é pra acusar você, mas você percebe que ele fala uma coisa com intenção de outra. Com décadas você começa a pegar essa visão. Que o que ele fala não condiz com o que ele diz. Ele fala uma coisa, mas ele fala com intenção de outra. Quer dizer, por que você tira essa conclusão? Porque você percebe que ele expulsa você, que ele humilha você, que ele rebaixa você, que ele compara você. Mas quando você fala em largar, quando você diz que vai largar, que você não aguenta mais, ele não quer largar. Ele nunca sai. Ele não deixa o campo limpo. Quer dizer, você não entende a razão da fala dessa pessoa, porque ela fala uma coisa com intenção de outra. E quando você já conviveu com um narcisista, quando você larga, ele vai se humilhar, ele vai tentar convencer a você que ele não vai fazer mais isso, que ele vai mudar. Ele começa a encher você de presentes para que você volte para a vida dele. Quer dizer, ele não falava, a fala dele não condizia com o que ele queria. Ele falava apenas para dominar, para desfazer, para desmotivar, para botar você no seu lugar, para causar medo em você, controle em você, domínio em você, e você não entende a razão da fala. O que significa esse rompimento que a Bíblia fala, né? Como é que você não tem visão disso? Como é que você descobre a respeito desses rompimentos? Que Deus explica isso em Hebreus 6:1. Os rudimentos e as doutrinas dos homens. Quer dizer, tem pessoas que acreditam nessas doutrinas de homens, são coisas religiosas. É aquilo que eu posso usar, é aquilo que a igreja permite eu ter, eu fazer, eu usar. Eles não sabem o que significa o rudimento, aquilo que eu crio, a visão criada. E o rompimento que Deus explica aqui, que Paulo ensinou, é uma visão criada. Então a pessoa ela já teve visão que errou, mas ela quer superar os seus próprios erros. É isso que Deus explicou aqui. Então ele vai criar uma visão de superação, de perfeição. Ele vai querer ser uma pessoa perfeita para não errar mais, porque ele já viu que errou. Então esse problema desse rompimento, ele vai passar para a vida dos filhos. Entende o que Paulo estava ensinando aqui? Então Deus diz, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, preste atenção para você entender na leitura. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição. A pessoa já teve a visão, que mentiu, que traiu, que errou, que enganou, mas agora ela quer superar. Agora ela quer ser aquela pessoa perfeita. E é por isso que você não consegue entender. Porque é que quando você mora com uma pessoa narcisista, ele usa a palavra contra você. Tudo que você fala, ele está querendo aprender com você, com os seus erros. Ele quer ver onde foi que ele errou, para estar passando por isso, para estar sendo afligido, culpado. O que foi que eu fiz? Que eu não consigo mudar isso, porque são problemas de pais nos filhos. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Então eles vão querer chegar à perfeição. Quem convive com narcisista sabe que ele se acha uma pessoa perfeita. Então ele não aceita que você fale os defeitos dele. Mas ele quer falar tudo. Ele tem o direito de tudo. Ele causa com tudo. Ele é todo aflito, todo afligido com as palavras. Mas ele não acredita que você sinta nada. Porque ele não acredita que você tenha sentimentos por ele. Então você percebe que com o tempo ele fala uma coisa com intenção de outra. Pegue bem a visão para você entender o que é esses rudimentos que eu vou ler para você.
Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de obras mortas e de fé em Deus. Eles vão viver pelas obras. Então ele vai fazer tudo de fora para agradar as pessoas, mas ele não se sente agradado com nada. Ele quer ser aplaudido, ele quer ser elogiado, ele quer ser bem visto. Mas essa insatisfação, essa indignação que ele vive nesse rubimento que foi criado lá na infância, lá na casa disfuncional que ele veio, das brigas, das pelejas, dos conflitos, das traições. Por isso eu estou explicando para você que quem veio de uma base de feitiçaria, de pessoas que ganhou dinheiro em jogatina, em ilícitos, pessoas que roubam, pessoas que já vivem da forma errada, e ela quer dizer que não vai mais errar, que ela não vai mais pecar, que ela vai mudar, ela vai buscar essa perfeição, mas esquecendo que existe sobre a remissão. Então ele não crê em arrependimento. É o que Deus diz. Então ele vai viver das obras. Ele quer viver das obras. Ele quer ver que ele consegue ter uma vida melhor. A vida melhor do que os pais dele, que ele vai fazer melhor do que os pais dele. Mas ele não crê nessa história de perdão, de gratidão. Ele desconhece a respeito disso. Para ele, na cabeça dessa pessoa, que ela é apenas religiosa, ela só vai ser perdoada é quando morrer. Ela não crê nisso. Ela não quer saber enquanto está na terra. Então, ou ela já vive das obras erradas, é o que Deus estava explicando aqui. Ele não quer saber das obras de Deus, entende? Então, ele vai buscar essa perfeição. Então, Deus diz, não lançando de novo o fundamento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Quer dizer, Deus está explicando aqui que essa pessoa provavelmente ela já pode ter tido um milagre. Ele já passou por milagre, ele já provou da palavra de Deus, Deus já falou com ele, né? Mas ele não quis saber sobre perdão, arrependimento, remissão, abrir mão do pecado. Algo que ele tenha que abrir mão. Então, ou ele precisa do pecado para ganhar ou para se satisfazer. Mas ele já aprovou de alguma coisa espiritual. É isso que Deus está dizendo aqui. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é que Deus está revelando aqui sobre essa exposição do vitupério? É a pessoa que ela vai expor o erro dela, mas na visão dela, ela não vê aquilo como erro, porque ele errou, mas ele superou. Então, ele vai viver no ressentimento, no julgamento. Então, tudo que ele vê que ele praticou, que ele fez de errado, ele não aceita ouvir. Porque ele já viu que ele errou, mas ele se sente culpado. Ele se sente aflito, então ele vai culpar os filhos. Ele vai ter problema com os filhos quando ele ter visão dessa exposição do que é esse vitupério. Da exposição do vitupério. Entende? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele quem a lavrada recebe a bênção de Deus. Deus está dizendo aqui, por quê? A terra que embebe, uma terra que ela é embebecida,
que ela é encharcada. Deus está falando dos rudimentos do sentimento do ser humano. Então, se ele já foi massacrado, humilhado, rejeitado, ele vai ressentir em algum momento da vida dele. Ele não vai conseguir superar isso. Então, ele vai tentar superar controlando as pessoas, desfazendo das pessoas, impondo limites na vida dele, porque ele vai viver pelo ressentimento. Entende o que Deus está explicando? Por isso, quando a Bíblia fala de terra, ele está falando de ser humano. O homem veio do pó da terra. Então, Deus está explicando aqui. Porque a terra que embebe a chuva, quer dizer, é uma pessoa que já está encharcada de ressentimento. Ela já está encharcada, já foi humilhada, desprezada, traída, massacrada. Então, como é que essa pessoa vai conseguir? É isso que Deus está explicando aqui. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas, toda vez que a Bíblia falar mas para você, abra do olho. Preste bem atenção. Toda vez que a Bíblia falar mas, tem algo oculto aí que você não conhece. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado. Quer dizer, ele produz a rejeição. Vai ser ele que vai produzir a rejeição. Porque ele já foi muito afligido e ele não acredita em arrependimento. É isso que Deus ensinou aqui a Paulo. Por isso que Deus está explicando nos rudimentos da doutrina dos homens. Ele vai crer, ele vai acreditar que ele vai conseguir superar. Porque ele é uma boa pessoa. Entende o que Deus ensinou aqui a Paulo? Ele vai ter essa visão, mas ele não sabe o que é o espírito, o que é uma alma e o que é o corpo. Ele só sabe o que é as coisas naturais, o corpo. Então ele vai carregar os traumas, as feridas dele, e ele vai tentar superar. Ele vai arrumar relacionamentos tentando controlar as pessoas, tendo ciúme das pessoas, tendo domínio. Essa pessoa, ela vai crescer nesse rubimento, se protegendo de sentimentos, de traumas, de feridas. E ele mesmo vai causar o mal na vida dele, porque ele não tem essa visão do mal. Ele diz, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Meu pai plantou a maldição, se minha mãe plantou a maldição, mas eu sou uma boa pessoa. E se eu errei, eu errei. Quando eu era novo, quando eu só queria um beijo, um sexo, eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu sei o que é errado, o que é certo. Deus vai me condenar? Não, eu vou plantar certo. Eu vou aprender a fazer certo. Ele acredita que ele vai conseguir mudar o sentimento na prevenção. Ele vai viver no medo. Se ele já carrega todos os traumas e todas as feridas. É isso que Deus estava explicando aqui. Ele vai criar essa visão de perfeição. Você entendeu no começo da leitura? Que ele vai criar essa visão de perfeição. Então quem mora com narcisista sabe como é complicado, como é difícil, porque ele quer controlar o outro, porque ele quer dominar o outro. Então ele fala uma coisa com intenção de outra. Quando ele se sente afligido, ele bota para fora o sentimento. E você fica sem entender. Você só começa a ter um pouco de visão quando você larga a pessoa. A pessoa lhe humilhava, lhe rebaixava, não queria você. Mas quando você larga, a pessoa tá ali, lhe enchendo de presente. Quer dizer, ele faz tudo isso, o narcisista. Ele rebaixa, ele humilha, ele põe de casa para fora, ele diz que não faz questão mais de ser casado. Ele diz tudo isso, mas ele não sai da sua vida, se for o marido, né? Ele não sai. Mas quando você sai, você diz, como assim? Agora que eu consegui largar, essa pessoa vem com love bomb, me enchendo de presente, jurando amor, que vai mudar. E você fica sem entender. Porque ele falava uma coisa com intenção de outra. Ele fala com uma intenção de controlar. Ele fala com uma intenção de dominar. Ele fala da boca para fora. Ele vive nesse rubimento. Ele não crê em arrependimento. Ele não quer sentir arrependimento. Ele não crê nesse negócio de perdão. Deus é quem perdoa.
Quando eu morrer, ele vai me perdoar. Agora eu aqui na minha vida. Ele vive, é aquela pessoa que ela vive causando mal, mas ela não sabe que tipo de mal é esse. Porque ela quer a família unida, mas é ele que causa desprazer na família, é ele que causa briga, é ele que está se sentindo com tudo, aflito com tudo, e ele está culpando as pessoas do próprio sentimento, do próprio ressentimento. Então, isso é o rompimento dos homens. Então, ele vai produzir abrolhos. Entende o que Deus está explicando aqui? Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado. E perto está da maldição. Quer dizer, ele não quer saber de remissão. Ele está vendo, ele está sentindo o que ele fala, se ele já mentiu, se ele já traiu. Ele está vivendo no ressentimento, mas mesmo assim o que é que ele está fazendo? Ele está acusando as pessoas do próprio ressentimento. Do próprio ressentimento. Então, quem já conviveu com narcisista sabe que ele é assim. Que tudo que você fala tá culpando ele, tá acusando ele, tá desfazendo dele, mas ele não acredita que você sente nada. Ele desfaz do seu sentimento, ele lhe rebaixa, ele lhe humilha, ele compete com você, ele compara, tudo ele tá vivendo de fora para dentro. Por isso ele é reprovado por Deus. Entende? Então Deus diz, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto da maldição, e seu fim é ser queimado. Esse queimado que a Bíblia está falando, não é porque a pessoa vai pegar fogo, não, é porque o fim dele é o medo. É a condição do medo que ele vai produzir dentro dele. Que ele vai viver pela visão, ele está querendo se moldar pela razão dele, pela razão própria. Então, ele vai vivendo assolado pelo medo. Porque ele quer fazer tudo para agradar, depois ele vê que ele não consegue agradar. Ele não tem visão do que as pessoas fazem por ele, mas ele tem visão do que ele faz pelas pessoas. E ele diz que as pessoas não têm gratidão. Qual é a gratidão que você tem por mim? Pelo que eu fiz por você, eu faço tudo para agradar, mas eu nunca estou agradando. Ele está sempre na insatisfação, na indignação, na rejeição. E ele não crê na palavra. Ele não crê que a palavra produz algo na vida dele. Entende? Então Deus diz, mas de vós, que busca Deus, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Quer dizer, Deus disse, você busca Deus, você espera que fazer diferente. Quer dizer, se você está falando mal do pai, mal da mãe, mal da mulher, mal do filho, mal de todo mundo, você está plantando mal. Mas se você buscar Deus, Deus diz ali, mas de vós esperamos coisas melhores. Você não vai fazer igual ao seu pai. O que foi que o seu pai fez? Então, você já aprendeu com o mal que seu pai fez, com a palavra do seu pai fazia, as maldades, a maledicência, as mentiras, as intrigas. Então, você vai ter que agir diferente. E você só consegue agir diferente se você busca Deus. Se você não busca Deus, você vai vibrar no medo, você vai vibrar você vai vibrar no sentimento, então você vai causar o mal, porque você está vivendo pela uma razão, pela visão. É por isso que quando você vive com esse tipo de narcisista, você não entende, porque ele fala uma coisa com a intenção de outra. Porque é que ele fala que não quer mais, que tanto faz você na vida dele. E quando você larga, ele tá ali se humilhando, eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso. E ele fica tentando mudar, mas na verdade ele fica tentando ter o controle. Esse tipo de narcisista, como eu expliquei para você, se for um narcisista que ele já alimenta o pecado, se satisfaz do pecado, tem ganho financeiro, ele não crê em arrependimento. O que é que eu tenho que me arrepender? Eu já aprendi que eu errei. Eu já sei que eu errei. Então Deus explica, por isso ele vai crucificar o filho. É eles que vão crucificar o filho com a palavra. É ele que vai desfazer do filho, maltratar o filho, rebaixar o filho, porque ele superou o próprio. E na visão dele, o que ele fez no passado, ele aprendeu. Ele aprendeu, então agora ele quer ensinar o filho na força do braço, na força do grito, desfazendo. E na maioria das vezes, essa pessoa que seja narcisista, ele está condenando você por tudo. Ele condena o pai, condena o filho, condena a mulher. É aquela pessoa que ela está sempre ressentindo. Então, o ressentir é esse rompimento de doutrinas
de homens. Por isso, na leitura, Deus já explicou aqui, por isso, deixando os rudimentos de doutrinas de Cristo, prosseguimos até a perfeição. Ele vai viver da razão, pela visão. Então, ele vai tentar superar a própria visão, o próprio sentimento. Ele vai tentar mudar por ele, mas ele não entende o que é essa aflição. Por que é que Deus não tem que mudar? Por que é que Deus não faz? Por que é que Deus não muda? Que maldição é essa? Que eu não consigo. Mas essa pessoa que ela é assim, ela não tem visão da própria alma. Ela não consegue. Então ela vai dizer que ela vive cobrando, essa pessoa que é assim, ela vive cobrando que ela quer ser amada, que ela quer ser respeitada, que ela quer ser querida, mas é ele que causa o problema quando tá na família. Porque ele sente, ele ressente. Se é uma pessoa que já mentiu, que já traiu, que ganha dinheiro ilícito, que gasta nos vícios, ele vive de fora para dentro. Ele não sabe, ele não tem visão. Então, mesmo quando ele tem visão da maldição, ele culpa os outros. Esse tipo de narcisista, ele é assim. Ele termina se tornando um narcisista perverso. Os graus vão aumentando porque ele não tem visão. Ele não consegue ter visão, ele não crê na alma, ele não crê em arrependimento, ele não crê em perdão, ele não crê nisso. Quer dizer, no meu caso, para que você entenda, o narcisista, o que é que ele vai fazer quando ele está vivendo nesse rompimento? Ele vai jogar a mãe contra o filho, o pai contra o filho, ele está se defendendo daquilo que ele mesmo fez, mas ele não tem visão do que ele fez. De que tipo de mal é esse? Porque ele causa um mal, mas ele não tem visão do mal. Então, o que é que ele vai tentar fazer para tentar remendar aquele mal? Ele vai causar outro mal. Porque a pessoa que não consegue ter visão, arrependimento do próprio mal, ele causa outro mal. Ele causa outro erro. Mas aí você vê que ele não consegue se arrepender, ele não sabe o que é arrependimento. Então, um exemplo para que você entenda o que Deus está explicando aqui. Quer dizer, o homem trai, ele mente, ele engana a mulher, ele não respeita, ele domina, ele quer ter o domínio daquela mulher, o controle, e tem aquele ciúme possessivo, né? Não deixa trabalhar, não deixa isso, não deixa aquilo. Ele domina aquela mulher, mas ele faz tudo. Tudo que ele faz, ele condena a mulher como se a mulher fizesse. Ele sente o sentimento e ele não sabe sobre o rompimento. Ele maltrata aquela mulher. Mas quando a mulher não suportar mais, quando a mulher não aguentar mais, que largar ele, que ele se humilhar, que ele tentar voltar, se a mulher não quiser, ele vai jogar agora o filho contra a mulher dele. Ele não sabe o que é arrependimento. Então ele vive no rompimento dos homens. É isso que Deus explicou ali. Então o que é que ele vai dizer? Vai dizer que ele vai se humilhar, que quer viver, que traiu, que mentiu, que fez alguma coisa. Me perdoe, vamos criar nosso filho. A mulher não quis não, agora ele vai se unir com o filho. Meu filho, eu não lhe criei porque sua mãe me largou. Ele sempre é a vítima, ele nunca tem visão que ele é o vilão. Ele não tem arrependimento. Entende o que Deus explica? Então ele diz, eu tentei mudar, eu tentei que ela me perdoasse. Ela não quis me perdoar, então agora ele vai partir para o filho. Ele vai ser usado para jogar o filho contra a mãe, as pessoas contra aquela mulher. Porque o arrependimento, gente, muda uma pessoa por dentro. O arrependimento, a mudança é dentro da pessoa. Então quando uma pessoa nunca foi perdoada, você percebe que ela não perdoa ninguém. Ela não passa a mão em cima de ninguém, ela não tem pena de ninguém, ela vai ficando pior. Por ele tentar mudar, por ele tentar superar e ele não vê que ele não consegue mudar o exterior, ele vai piorando. Por ele ir piorando, agora ele nunca é o vilão, ele sempre vai ser a vítima. A mulher não quis voltar, agora ele vai dizer pro filho, meu filho, sua mãe me largou, por isso eu não pude lhe criar. Por isso eu não pude lhe criar. Você não sabe o que eu passei na mão da sua mãe, não. Eu sofri, foi muito na mão da sua mãe, porque sua mãe não deixava eu conviver com você. Eu me humilhei, foi muito. Eu sei que eu tive meus erros. Ele vai passar assim a bucha, para não dizer o filho, os erros que ele teve, porque ele se vê como vilão. Como vilão não, como a vítima. Ele sempre é a vítima da situação. Por quê? Porque não foi remido. Porque ele não sabe o que é remissão. Entende?
Então, se já ganha dinheiro no pecado e já se satisfaz do pecado, como ele acredita em perdão? Como é que essa pessoa ela acredita em perdão, em remissão? Ele vive no rompimento dos homens. Isso é o rompimento de doutrina de homens. Ele vai viver pela doutrina dele, aquilo que ele aprendeu pela visão, a razão dele, a satisfação dele, porque ele não é mudado de dentro. Então, se você já conviveu com um narcisista, nesse grau já praticamente da perversidade, né? Que é um narcisista que ele tem aquela visão de perfeição, ele pode tudo, você não pode nada. Qualquer palavra que você disser, ele já tá magoado, já tá sentindo que ele quer pegar aquela palavra contra você, ele usa a palavra contra você. Ele distorce a palavra. Ele pode tudo, mas você nunca pode nada. Então você diz, meu Deus, você tenta conviver com uma pessoa e você não consegue conviver. Por quê? Porque ele tá no rompimento de doutrinas de homens. Ele tá vivendo de fora para dentro. Então ele não acredita em remissão, em perdão, em amor, em gratidão. Por isso você consegue ter a visão que a pessoa é como se você nunca fizesse nada para ela. Você nunca fez nada, porque ele não vê o que você faz, ele só vê o que ele faz. Ele vive no ressentimento, ele alimenta esse rompimento de doutrinas. Por isso ele vive pelas obras. Ele vai tentar mudar, mas ele quer ser aplaudido, ele quer ser elogiado, ele quer ser bem visto, ele quer se sentir idolatrado. Então tudo que ele vai fazendo, ele não vai vendo o reconhecimento, ele vai piorando. Ele vai sempre piorando. Você não consegue mudar o outro. Você só consegue mudar você. Para que você entenda o que significa essa maldição que Deus explicou ali. Porque Deus diz, mais perto da maldição ele está. Mais perto da maldição ele está. Porque ele está condenando. Ele vai condenar. Se falava mal do pai, vai falar mal da mulher. Então ele vai dizer, não, eu aprendi que eu errei. Mas é obrigado. Deus me deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio. Então, tudo que ele vai ressentir, que ele vai sentir, ele vai espelhar. Ele vai julgar. Ele vai se proteger. Ele quer aprender pela visão. Ele quer ter o controle, ele quer ter o domínio, ele quer ter a situação, o controle da situação. E é por isso que você não consegue pegar essa visão, porque é que ele fala uma coisa e você percebe com o tempo que ele falava com intenção de outra. Porque uma pessoa que rebaixa, que humilha, que desfaz, que diz que não quer mais, e quando você larga, uma pessoa que toda hora diz que não lhe quer mais, que tanto faz você ir embora da vida dele, mas quando você vai, ele vai atrás, ele tangeu, mas ele mesmo vai atrás e começa a lhe bombardear de amor, de presente, e que vai mudar, você diz, meu Deus, ele falava uma coisa com intenção de outra. Entende o que é o rompimento de doutrinas de homens? Ele vive ressentindo, ele não sabe que ele é levado e movido por um sentimento já criado da infância. Por isso gera essa maldição. Porque é uma pessoa que já passou por milagres, que cresce em Deus, ele diz que crê em Deus, ele quer Deus, mas ele não quer largar a mão do pecado. Por quê? Provavelmente ou veio da idolatria, da feitiçaria, ou ganha dinheiro com jogo, com tráfico, com roubo, dinheiros ilícitos, extorquindo pessoas, vivendo, sendo feliz com a infelicidade das pessoas, com as percas das pessoas. Então, aquela maldição, aquele mal que ele se satisfaz do mal, ele vive do mal, ele não entende esse rompimento. Ele não entendendo o rompimento, ele quer ter o controle pela visão, o controle da vida dele. Ele quer controlar o sentimento dele e o sentimento dos outros. Você pegou a visão? Porque esse tipo de narcisista, você vai buscar ajuda pra você. Porque ele não quer ajuda. Porque ele quer controle. Ele quer domínio. Ele quer ter posse. Ele diz que sabe tudo o que ele faz, que ele tem um controle do que ele faz, que Deus deu um livre-arbítrio a ele. Mas ele não crê em arrependimento. É isso que Deus explicou ali. Ele vai crer nessa perfeição que ele criou. Mas ele não tem visão do que ele faz, porque ele fala mal daquilo que ele mesmo fez e ele ainda condena as pessoas e diz que você condena ele. Porque ele ressente. Quando ele sente, ele condena.
Então ele está pegando a palavra e usando contra você. Ele usa a palavra contra você. Não tem aquela lei que diz assim, tudo que você falar é usado contra você mesmo. Tenha cuidado. Quando você mora com um narcisista perverso, você percebe que é assim. Que ele lhe ouve, mas depois ele está jogando o que você falou contra você. Mas você é assim, mas você é assado. Quem não te conheça que te compre. Porque eu sei muito bem quem você é, porque ele está estudando você. Ele está estudando você. Entende? Então ele vive no rompimento de homens, doutrinas humanas. Ele vive só pela visão, pela razão dele. Então quem vai sofrer agora é o que Deus explicou. Ele vai crucificar agora os filhos. Ele, foi o que eu li para você. Ele vai crucificar os filhos. Ele vai maltratar os filhos. Se você tem pais narcisistas que lhe rebaixa, lhe humilha, não lhe admira, não tem uma palavra boa por você, ele está sempre acusando você de tudo, até daquilo que ele já fez. Por quê? Porque ele não tem consciência do que é uma alma. Ele não tem discernimento nenhum. Então ele vive ressentido e causa em você. Ele causa o abandono. Ele causa a rejeição. E ele diz que é os filhos que não sabem dar valor a ele, que não sabem ver nada do que ele fez de bom. E ele diz que ninguém fez nada, ninguém ajudou nada, ele é merecedor. Deus e ele sabe o que ele passou, mas ele não tem visão de nada, do que ninguém. Ele não tem mais razão da visão. Sabe aquela pessoa que ninguém consegue entrar no coração dessa pessoa? A pessoa parece um bicho bloqueado de fora, que você tá tentando agradar, mas a pessoa tá sempre desfazendo. Porque quando ele não tem mais o que fazer para desfazer, ele tá desfazendo. Eu sei que não adianta eu falar, não, isso aqui é assim, assim, mas eu vou falar. Ele tá falando para desfazer. A razão dele é desfazer. Ele não tem mais o que fazer. Toda a palavra que sai dele é um ressentimento. Isso que Deus explica é sobre rompimento de doutrinas de homens. Né? E tem pessoas que existem doutrinas de homens, é o que das vestes, das religiões, que as pessoas não sabem o que significa uma alma, o que Deus explica a respeito do perdão. Então, quer dizer, se você veio desse tipo de lar, um lar disfuncional, um lar que houve roubo, traição, perversidade sexual, você vai perceber que esse grau de narcisista é os narcisistas perversos. Que ele está sempre dizendo que a culpa de tudo na vida dele é dos pais. E por que ele condena os filhos? Se a culpa é do pai, por que ele condena os filhos? Por que ele desfaz do filho? Porque ele não acredita em arrependimento, em perdão, em amor, em paz. Ele não acredita nisso. Ele vive de fora. Então ele não quer abrir mão. O amor dele vai estar no ter. Então ele quer ter o quê? O que é que ele vai conseguir ter por você? Controle, domínio, perfeição. Ele vive pela visão. Então ele vai buscar uma razão. Por isso ele vai tentar controlar você, dominar você. Você nunca fez nada, ele fez tudo. Você nunca tem razão com nada, ele tem razão com tudo. Você não pode nada, mas ele pode tudo. E você fica sem entender a visão. Aí você, com décadas, você vai pegar a visão que ele fala uma coisa com intenção de outra. Porque é uma pessoa que bota você pra correr direto, que desfaz de você. Quando você larga, ele vai lá se humilhar pra você. Ele vai tentar trazer você de volta, mas você vai ver que se você voltar, é pior. Quando você volta, você vê que agora que você volta, ele vai tentar mostrar que é superior àquilo que ele fez. Ele se humilhou, mas ele vai tentar não se humilhar mais. Ele foi atrás de você, mas quando passar aquele sentimento que ele se humilhou, que ele vai dizer, eu fiz, mas não faço mais. Não pense que é sempre assim, não. Viu? Ele vai estar arrependido de ter ido atrás, então ele vai piorar. Porque ele vai tentar controlar você, porque ele vive pela visão, pelo controle, pelo ter. Ele quer ter domínio, ele quer ter controle. Mas ele não quer perder o controle da situação. Entende? Então esse tipo de narcisista é o que Deus explicou. Ele já teve até experiências com Deus. Não é porque ele não crê em Deus, ele crê em Deus. Ele não crê em perdão. Ele não crê em remissão,
Ele não sabe das coisas espirituais. Então ele vai buscar a mudança de fora. Errei, não erro mais. Fiz, não faço mais. E aí, o que é que Deus vai fazer? Não, Deus me deu livre-árbitro. Deus me deu livre-árbitro. Mas você percebe que a pessoa só piora. Por que a pessoa só piora? Por que ela só piora? Porque ela tá carregada. Sabe aquela pessoa carregada? Você já ouviu falar? Fulana tem uma energia carregada, negativa, que tá sempre no medo, que tá sempre querendo ter o controle de tudo, que sempre sabe tudo, que sempre quer dizer tudo na cara, que sabe? É esse tipo de pessoa. Vai ser esse tipo de pessoa. Que ele pode, mas você não pode. Porque ele usa a palavra contra você. Ele usa a palavra contra você. E você não consegue entender. Porque ele está no rompimento de doutrinas de homens. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? Você conhece algum narcisista que é assim? Esses narcisistas, né? Que ele vem da feitiçaria, da idolatria, dos ganhos dos roubos, dos dinheiros ilícitos. Você vai perceber que ele vibra no medo, ele vibra no controle. Ele é medroso, ele quer ter o controle. Então ele pode mentir, ele pode parar de mentir, ele não crê em arrependimento, em remissão, em perdão, em amor, não. Essas coisas não. Ele diz que crê em Deus, mas Deus vai perdoar ele quando ele morrer na terra. Então esse tipo de mal é passado para os filhos. É passado para os filhos. Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo